sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: o maior líder é aquele que reconhece sua pequenez, extrai força da sua humildade e experiência da sua fragilidade. Linda reflexão de Augusto Cury. A habilidade de número 5, investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram o sistema de comunicação humana. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, ondas sonoras. Todo o conteúdo vocês irão encontrar no livro didático de vocês a partir da página 174. Ondas sonoras. As ondas sonoras são vibrações que penetram os nossos ouvidos, produzem sensações auditivas, somos capazes de perceber os sons. Mas essas vibrações, elas permitem o quê, professora? Perturbações. Ondas sonoras. Quando nós falamos de ondas sonoras é, na verdade, uma onda mecânica. Vamos entender um pouquinho? Ondas sonoras. Uma onda mecânica é uma perturbação que se propaga através de um meio. As ondas sonoras são ondas mecânicas. Então, se eu perguntar a vocês, ondas sonoras são ondas o quê? São ondas mecânicas. As ondas sonoras são ondas mecânicas. As ondas sonoras no ar resultam da compreensão e rarefação alternada das partículas. Então, as ondas sonoras no ar resultam a compreensão e rarefação alternada das partículas de onde, professora? Do meio. E essa propagação de som? A propagação do som é produzido pelas vibrações dos corpos. Propagação é produzida pela vibração dos corpos. O som se propaga-se em todas as direções. Então, professora, o som se propaga por onde? Por todas as direções. O som propaga-se através dos líquidos, sólidos ou gasosos. E se eu disser sólidos, líquidos ou gasosos ou gases, está certo, professora? Está. O som não se propaga no vácuo. Ou seja, o som não se propaga no vazio. Ele precisa de um meio material. A velocidade da propagação do som. Um som transmite-se melhor nos sólidos. Então, onde é que se transmite melhor um som? Nos sólidos. Depois, nos líquidos e, finalmente, nos gases. Quanto melhor se transmitir um som, maior é a velocidade do som nesse meio material. Então, se eu digo a você, quanto maior for e melhor a transmissão de um som, ele está em qual partícula, professora? Sólido. Nos sólidos. E o mais ou menos? Líquido. E o menos? Nos gases. Características do som. A altura. O que seria a altura dentro das ondas sonoras? A altura permite distinguir sons agudos de sons graves. Prestem atenção. A altura permite distinguir. Ou seja, eu consigo perceber a diferença de um som agudo de sons graves. Muda, professora? Muda. Quem determina a altura? A altura de um som está relacionada com a frequência das ondas sonoras. Então,
A altura de um som está relacionada à frequência das ondas sonoras. Som grave ou baixa frequência. Então, se eu digo que o som está grave, ela está em que frequência, professora? Baixa frequência. Se eu digo que o som está alto, frequência elevada, ela está em qual som? Agudo. Então, agudo ou alto, frequência elevada. Grave ou baixo, baixa frequência. Repito, som grave, baixa frequência. Som agudo, alta frequência. Será que o ouvido humano detecta todos os sons? Será que nós detectamos todos os sons? Existem muitos sons que o ser humano não consegue ouvir. Nós não conseguimos ouvir todos os sons. Ao conjunto de todos os sons auditivos pelo ser humano, dá-se o nome de espectro sonoro. Como é o nome dado, professora? Espectro sonoro. Espectro sonoro. Ultrassom. O que seria ultrassom, professora? Som com frequência muito elevada. Ultrassom, som com frequência muito elevada. Superiores a 20, que o volume humano não consegue ouvir. Sons auditíveis para os seres humanos, som de frequência compreendida a 20, infrassom, som de frequência de 0 a 20, não auditivos, constitui a zona dos infrassons. Estes sons provocam náuseas e perturbações intestinais. Pessoal, quando nós estamos com um som muito elevado, eles provocam várias irritações. Dentre essas irritações, nós temos náuseas, perturbações intestinais. São perceptíveis, professora? São perceptíveis e nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Causa problemas auditivos, professora? Também. Ondas sonoras. Alguns animais conseguem ouvir e emitir sons que não são auditíveis pelo ser humano. Geralmente, os animais ouvem mais frequências que aquelas que produzem. Intensidade. O que seria uma intensidade dentro das ondas sonoras? Intensidade permite distinguir sons fortes de sons fracos. Então, repito, intensidade permite distinguir sons fortes de sons fracos. A intensidade sonora está relacionada com a amplitude das ondas sonoras. Repito, intensidade permite distinguir sons fortes de sons fracos. A intensidade sonora está relacionada com a amplitude das ondas sonoras. Sons fortes, grande amplitude. Sons fortes, professora, como é denominada? Grande amplitude. Sons fracos, pequena amplitude. Então, se eu digo que eu estou ouvindo um som fraco, eu estou ouvindo um som de pequena amplitude. Se eu estou ouvindo um som muito alto, som de grande amplitude. Ainda sobre a intensidade sonora, preste atenção. Nós temos a intensidade sonora, mede-se pelo decíbel e diminui à medida que a distância, a fonte sonora aumenta. A intensidade sonora está associada à energia transmitida pelas ondas sonoras. Som forte transporta mais energia
e é ouvida a grande distância. A grande distância, sim, de fonte sonora. Som forte, som fraco, transporta menos energia e é ouvido a pequena distância. Fonte sonora. Ô, professora, um som forte, ele transporta mais energia e é transmitido a uma maior distância. Então, se ele é transmitido a uma maior distância, eu vou denominá-lo como, professora, som forte. Som fraco, professora, ele transporta menor energia e é ouvido a pequena distância. Características desses sons, nós temos timbre. Timbre permite distinguir sons com a mesma altura, intensidade e duração, produzidas por fontes sonoras diferentes. Então, nós temos aqui, ó, flauta, trompete e violino. Eles são sons de quê? São sons de timbre. Permite distinguir som com a mesma altura, intensidade e duração, produzidos por fontes sonoras diferentes. Eles têm o mesmo timbre, porém, fontes diferentes. Quais são? A flauta, o trompete e o violino. Eles têm sons diferentes? Têm. Porém, eles têm o mesmo timbre. Sons puros e sons complexos. Um som puro é o som de uma diapasão, tem só uma frequência. Então, eu digo a vocês, se tem um som puro, tem só uma frequência. Se eu tenho um som complexo, nota musical é constituída por ondas sonoras, com uma mistura de diferentes frequências. Uma nota musical, como ela é constituída, professora, denominada como um som complexo. Por quê? Porque é constituída por ondas sonoras com uma mistura de diferentes frequências. E o som puro é o som de uma diapasão. Tem só uma frequência. Eu posso determinar o som puro como um som que tem uma única frequência? Pode determinar desta forma. Som e ruído. Um som musical é agradável e apresenta regularidade de vibração. Um ruído é uma mistura de sons de muitas frequências e apresenta uma grande irregularidade de vibrações. Então, se eu digo a vocês que eu tenho vários ruídos, é uma mistura de sons. E o que ele causa, professor, apresenta o quê? Irregularidade das vibrações. Muito barulho para os nossos tímpanos.